Bom dia, Wilson. Olá, bom dia, Gabriel Oliveira. Tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. E você? Eu também estou bem, graças a Deus. Um ótimo dia, uma boa semana para você. Opa, muito obrigado, Wilson. Pra você também. Você, obrigado. Bom dia para você, aluno do terceiro ano. Nós vimos da última vez, na live que fizemos dia 14 de maio, lá no CCE Bom Retiro, na sala do terceiro ano, relacionado a ideias que poderão cair no Enem de 2020. Eu vi que só 4 alunos entraram depois no vídeo que eu gravei para vocês, exclusivamente para o terceiro ano, repetindo aquilo que foi comentado no dia 14, lá no CCE Bom Retiro. Bom, eu aqui só estou vendo pessoas sem câmera ligada, só o nome da pessoa e mais nada, né? Eu gostaria que vocês abrissem as câmeras, como eu estou com a câmera aberta, né? É bom a gente ver o rostinho de vocês, se vocês estão participando das atividades e assim por diante, tá? Ó, agora eu vi a Maria Fernanda. Bom dia, Maria Fernanda, que está com a câmera aberta. Parabéns. Obrigado. Eu gostaria que vocês pudessem abrir a câmera, como eu também estou com a câmera aberta, tá bom? Vamos iniciar a nossa atividade de hoje fazendo uma oração. Que o Senhor possa estar presente com cada aluno do terceiro ano, abençoando, protegendo e guiando. Que eles possam ter uma semana feliz, uma semana ótima ao seu lado. Que eles possam sentir a presença de Jesus Cristo no coração deles. Cuida, Senhor, de cada aluno do terceiro ano e nas atividades que teremos nessa manhã. Em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, na última aula do terceiro ano, que nós fizemos dia 11 de maio, nós terminamos toda a correção até o módulo número 3. Então, o módulo 1 já foi corrigido, o módulo 2 já foi corrigido e o módulo 3 também já foi corrigido. Hoje nós vamos trabalhar com vocês relacionado ao módulo número 4, tá? Módulo número 4. Stephanie, tudo bem? Bom dia, Stephanie. Bom dia, prof. Cadê o seu rostinho, Stephanie? Não tô vendo? Tá desligada a câmera? Ai, prof, calma aí. Ah, tá Não bom. vou ligar não hoje. Tá bom. Então vamos lá. Quem tiver a apostila em mãos, você vai abrir na página número 59 e eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu quero parabenizar o terceiro ano na última live, dia 11 de maio. Vocês cooperaram sem riscar, por exemplo, a área de compartilhamento. Então, parabéns por isso. E hoje nós vamos começar, então, a falar com vocês sobre a região nordeste do Brasil. Essa atividade nós já conversamos com vocês e a aula de hoje, então, a gente vai conversar sobre a região nordeste. Quem tiver com a sua apostila, é a apostila número 1 ainda. Estamos corrigindo, deixando tudo em ordem na sua apostila. Página 59 a 80. Aí, a localização da região nordestina. Você vai ver que ela é banhada pelo Oceano Atlântico, né? E todas as capitais, elas são banhadas pelo Oceano Atlântico, menos de Piauí, que é Teresina.
Teresina, ela não é banhada pelo Oceano Atlântico. Os outros são todos banhados pela região do Oceano Atlântico. Continuando a nossa apresentação, aqui eu coloquei para vocês, por exemplo, na primeira coluna, nós colocamos a sigla, depois, segunda coluna, o estado, a terceira, a capital, colocamos se é banhado ou não pelo Oceano Atlântico e se a capital do estado é banhado pelo Oceano Atlântico. Então, lá, MA, Maranhão, capital São Luís, né? Ela é banhada pelo Oceano Atlântico, os dois lados. Depois temos Piauí, Teresina. Teresina é banhado pelo Oceano Atlântico, o estado do Piauí, mas a capital não é banhada. Ceará, Fortaleza, é banhada e também a capital pelo Oceano Atlântico. Rio Grande do Norte, capital Natal, todos são banhados pelo Oceano Atlântico. Depois PB, Paraíba, João Pessoa, tanto a capital como o estado é banhado pelo Oceano Atlântico. Depois vem PE, Pernambuco, Recife, todos, tanto a capital como o estado é banhado pelo Oceano Atlântico. Depois AL, Alagoas, Maceió, os dois, como estado e a capital, são banhados pelo Oceano Atlântico. Depois nós temos SE, Sergipe, Aracaju, os dois, tanto como estado e capital, é banhado pelo Oceano Atlântico. E por último, Bahia, capital Salvador, é banhado pelo Oceano Atlântico e a capital também o estado. Então aí você pode observar, eu coloquei OA significa Oceano Atlântico. Todos os estados do Nordeste são banhados pelo Oceano Atlântico, menos a última coluna, capital, coloquei lá, que Piauí, a capital Teresina, não é banhado pelo Oceano Atlântico. É a única região, é a única cidade do Nordeste que não é banhado pela capital, pelo Oceano Atlântico. E as outras todas são banhadas pelo Oceano Atlântico, as capitais. Continuando, o nosso quadro nos fala o seguinte. Aqui nós temos, então, onde está localizado, né? Aqui é a região norte do Brasil, aqui é a região centro-oeste do Brasil, aqui é a região sul do Brasil, a região nordeste, e aqui nós temos os estados brasileiros que pertencem ao norte. Então, Maranhão, né, São Luís, Piauí, Teresina, é a única capital da região nordeste que não é banhado pelo Oceano Atlântico. Depois nós temos Ceará, Fortaleza, RN, Rio Grande do Norte, Natal, né? Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, depois Alagoas, Aracaju, Sergipe, Aracaju e Bahia, Salvador. Esses são, então, as regiões que são os estados que pertencem à região Nordeste. E como vimos, todas elas são banhadas pelo Oceano Atlântico, todos banhados pelo Oceano Atlântico. E os estados, todos banhados pelo Oceano Atlântico, as capitais, todas banhadas pelo Oceano Atlântico, menos Piauí, que é Teresina. Essa Teresina aqui não é banhada pelo Oceano Atlântico, é o único da região nordestina. Continuando, nós podemos observar que o Nordeste brasileiro ele é dividido em algumas regiões. Como você pode observar, o meio norte, aí você vai ter a região sertão nordestino, aí esse pedacinho aqui você vai ter o agreste e, por último, a zona da mata. Ou seja, quando você vem do Oceano Atlântico em direção ao continente, Oceano Atlântico em direção ao território brasileiro, em relação ao Oceano Atlântico em direção à região nordestina, primeira região você vai passar chamada Zona da Mata, onde é a planície litorânea atlântica. Depois esse pedacinho aqui é o agreste, depois nós temos a presença do sertão e finalizando o meio norte. E aí nós colocamos algumas características, né, da Zona da Mata. É a faixa litorânea, desde lá do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia totalmente banhada pelo Oceano Atlântico. Os maiores centros urbanos, a maior concentração de pessoas moram nas capitais e também banhada pela região litorânea do Oceano Atlântico, porque tem muitas praias e o turismo é um grande ponto econômico dessa região. Ocupação,
colonial, né? Porque os primeiros colonos que vieram para essa região, tanto os portugueses como os franceses e os holandeses, eles começaram a cultivar essa região da Zona da Mata e também teve esse êxodo rural, pessoas transitando lá do campo para as grandes centros urbanos, tá? Então aí nós temos essa região aí, ok? Continuando, nos diz o seguinte, próximo. Transumância, né, são aqueles habitantes dessa região nordestina que eles estão à procura, por exemplo, de melhor pastagem, de água para os animais. Então, nessa região da Zona Mata, eles estavam sempre indo para lá e para cá com os seus animais, né, principalmente a criação de cabras, à procura de locais onde tivesse condições favoráveis para a criação desses animais. Nessa região da Zona da Mata, nós temos o clima úmido. Por que úmido? Pela grande concentração de chuva, que vem do Oceano Atlântico em direção ao continente. E passa nessa região da Zona da Mata, tendo clima chamado tropical úmido, com presença de chuvas. E o solo, logicamente, ele é muito rico nessa região, devido à presença de chuvas constantes que nós temos nessa localidade. Ok? Bom, que nós podemos observar aqui, podemos observar, por exemplo, na Zona da Mata, algumas locais importantes da atividade econômica deles. Litoral açucareiro, né? Grande concentração, esse açúcar que é aproveitado para fazer o açúcar, tá? E também o etanol. Recôncavo Baiano, uma região muito rica, que nós temos grande concentração de áreas de exploração de petróleo, e o sul da Bahia é onde temos a concentração industrial. O que estou falando, nós estamos na apostila número 1, lá na página número 60 da sua apostila, quem tiver em mãos. A outra região chamada Agreste. Agreste está situado entre a Zona da Mata e o sertão nordestino. Esse conteúdo já foi explicado para você, só estou fazendo uma relembrança para o mesmo. Predomínio das pequenas e médias propriedades. Por que pequenas e médias? Por causa que já no Agreste vai ter o quê? O empecilho de não ter muita chuva. Então, por isso que vai ocorrer essas pequenas e médias propriedades. Porque muitas vezes o solo se torna desertificado. Se tornando desertificado, provavelmente o solo perde os nutrientes e não temos bons produtos agrícolas nessa região. Policultura, ou seja, cultivo de vários produtos conforme a nutrição, os nutrientes do solo e a presença de chuva que ocorre durante o transcorrer do ano. Bom, no Agreste, uma das atividades econômicas que se destaca-se muito grande e tem uma atividade econômica bem desenvolvida é a feira de alimentos. Aquilo que se produz na policultura, eles enviam para essas feiras. E essas feiras, além de vender produtos da agricultura, vende produtos da pecuária, vende produtos artesanatos e vende produtos têxteis. São produtos que são o quê? Cultivados nessa região. E sendo cultivados nessa região, eles têm grande quantidade esses produtos. Okay? Quais são as principais localidades? Você pode observar Caruaru, Pernambuco, Campina Grande, Paraíba, Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana é um local que se destaca muito bem essa atividade de feira de alimentos, né? Desde Caruaru e Campina Grande e Feira do Santana. Já a próxima região que nós podemos observar aí é a região do sertão. Quais são as características do sertão? Já é um clima semiárido. Sendo semiárido, nós vamos ter o quê? Pequena contingência de chuvas durante o ano. Então, aí nós temos esse clima que é predominante nessa localidade. Depois nós temos o quê? Precipitação baixa regular. Lógico, porque se está no clima semiárido, tem pouca chuva durante o ano. E com isso, vai formar o quê? Um solo bem pobre nos seus nutrientes. Continuando, nos diz o seguinte: período de seca passa quase praticamente de 12 meses
quase 9 meses de seca e 3 meses nós temos o período de chuvas. E aí, então, onde o solo já começa outra vez a receber seus nutrientes através das chuvas. Por ser um clima semiárido, rios temporários, ou seca. Ou seja, secam durante um determinado período. Se não tem chuva, seca esses rios e fica leito seco. Essa região do sertão também é conhecido como polígono das secas. Todos os elementos que citei anteriormente, tudo está voltado à questão da falta de chuva. Por isso é chamado polígono das secas. A pecuária é extensiva, os animais são criados soltos, né? Vai ser uma carne mais rija, porque ela não é criada em um local fechado, chamado pecuária intensiva. Nessa localidade do sertão, se cria-se muito a pecuária chamada cabritos. Agricultura familiar de subsistência, logicamente, quando tem o período de presença de chuvas, né, porque 9 meses mais ou menos é seca e 3 meses é a chuva. Então, nesse período, os agricultores vão plantar os seus principais produtos, tais como mandioca, batata, milho, nessa região para sua própria sobrevivência. A aridização seria o quê? A acidez do solo. O solo perde todo o seu espaço econômico. Aqui se podemos observar, então, a região do polígono da seca, você pode observar aqui toda essa região pegando alguns estados do Nordeste, né? Temos, por exemplo, a região do Piauí, temos a região do Ceará, temos a região do Pernambuco, temos a região do Norte da Bahia, temos a região do Paraíba, temos o Rio Grande do Norte. Toda essa região aqui está observando, né? Desde Piauí, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia. Esse espaço aqui é o polígono da seca. Então, ele vai ter o quê? Presenças praticamente de chuva 750 milímetros por ano. Tiago Borges levantou a mão. Pode falar, Tiago? Você pode voltar um slide, por favor, professor? Voltar o slide? Isso. Tá, voltando. Só um minutinho. Isso aqui? Isso, obrigado, professor. Pode continuar. Posso continuar? Beleza. Sim, obrigado. Tá, só? Obrigado você, Tiago. Continuando. Agora vamos para outra região. Outra região diz o seguinte: eu quero parabenizar vocês, alunos do terceiro ano. De 70 alunos, eu tenho 45 alunos no sistema. Agora, me desculpe, desses 45, ninguém está com câmera aberta. Gostaria de ver o rostinho de vocês, né? Para a gente participar. Mas tudo bem. Região Norte. Região Norte, nós temos, então, algumas características das mesmas. Zona de transição. O que significa isso? Ela é um local que está situado entre a região sertão, nordestino, com a região da floresta amazônica. Por isso é chamado de zona de transição, porque está situado entre o sertão nordestino, conforme se pode observar no mapa aqui, ó, sertão nordestino, essa região aqui do Pulinho das Secas, e aqui nós temos a floresta amazônica. Então, esse local chamado Meio Norte é a região chamada de zona de transição. É um clima seco e também temos o quê? Como assim? Eu coloquei clima seco e clima úmido. Clima seco é aqui, ó, na região do sertão. E aqui na floresta amazônica, estou passando a seta, é o clima equatorial úmido. Então, bem aqui no meio, ele vai transitar entre os dois, entre o clima seco e o clima úmido. Ou seja, o clima seco vai estar bem aqui nessa localidade, que faz fronteira com o sertão, e o clima equatorial úmido, que faz fronteira aqui com essa região aqui do Amazonas, Pará, no meio norte. Já vai tendo outro tipo de vegetação, um pouco mais exuberante, uma formação devido à concentração de chuvas do clima de úmido, equatorial úmido, que é o clima, a vegetação mata dos cocais. Apresenta a babaçu, e esses dois produtos, essas duas tipos de formação vegetais, esses biomas, chamado mata dos cocais e babaçu,
ele é voltado exclusivamente para a atividade do agronegócio. Então, eles cultivam em grande quantidade e enviam para todo o Brasil essa matéria-prima e também para o exterior, por isso chamado agronegócio. Além do matos, cocais e babaçu, nós vamos ter o quê? A soja, que é cultivada nessa região do meio norte, porque nós temos o quê? É uma região que não é tão seca e não tem muita umidade, e a criação do gado bovino, totalmente sendo cultivada a soja, como criado o gado bovino, voltado para o mercado da região e o mercado interno brasileiro. Né? E aqui nós podemos observar esse esquema que eu fiz do relevo, que ele apresenta, por exemplo, nessa região, vindo desde lá do Oceano Atlântico, você pode observar, então nós temos a planície e tabuleiros do litorâneo, né? Que temos a região aqui da planície, que é banhado pelo Oceano Atlântico. Depois nós temos uma pequena elevação, que é o Planalto da Borborema. Depois outra depressão chamada Depressão Sertaneja São Franciscana. E depois nós temos a Planalto de Chapada da Bacia do Parnaíba, fazendo, por exemplo, uma ligação desde o Oceano Atlântico até chegar à região do Parnaíba. Continuando, nos diz o seguinte. Fizemos já uma geral da questão das regiões, sub-regiões do Nordeste. Agora vamos ver com vocês as principais formas do relevo que nós temos conforme aquele perfil que foi mostrado lá. Então aquele perfil, você viu, planície litorânea e fluviais. Planície litorânea é totalmente banhada pelo Oceano Atlântico. E planícies fluviais são aquelas que são banhadas pelos rios que têm água o ano todo. Aí falamos sobre planaltos, que temos lá, Planalto de Borborema, chapadas, depressão e icebergs. Então, vou ver com vocês cada um desses pontos com vocês. Quando você fala, por exemplo, em chapadas, são terrenos com extensas superfícies planas em regiões de serras, como é o caso, por exemplo, a 600 metros de altitude. E isso vai ter, por exemplo, na região que nós falamos com vocês, a região do sertão. Nós temos essa configuração dessa forma de ser relevo. Falamos também que lá, um exemplo que nós temos, a Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina, que você pode observar nessa gravura. Ela está localizada aqui no estado da Bahia, né? E é o local onde vamos estar nessa Bahia aqui, na região que faz fronteira entre o Agreste e o Sertão, Chapada de Diamantina. Depois também nós falamos também com vocês sobre a depressão sertaneja, que logicamente essa depressão é onde se passa o Rio São Francisco, com seus afluentes e subafluentes, passando por essas regiões, né, como Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Minas Gerais é o único que não pertence à região Nordeste, sim, Sudeste. Então, esses estados, como estamos mostrando, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará, são regiões que vai ter o quê? A depressão sertaneja, aonde passa o Rio São Francisco e os seus afluentes. Continuando, dizendo o seguinte, aqui nós temos a depressão sertaneja, que você pode observar, temos o Oceano Atlântico, aí temos os tabuleiros litorâneos e o Planalto da Borborema, aí temos a depressão sertaneja, bem aqui nessa região que vai passar o que nós chamamos o Rio São Francisco, com seus afluentes e subafluentes. E sabemos que o Rio São Francisco, ele nasce dos lençóis freáticos, vindo, por exemplo, lá da região do sudeste de Minas Gerais, e ela vai passar por alguns estados do Nordeste. Então, essa depressão sertaneja é o local onde nós temos, por exemplo, a grande concentração do Rio São Francisco e os seus afluentes e subafluentes. Quando se fala nesse termo Iceberg, né, Montilha, isso aí, lá na região nordestina, nós vamos ter o quê? Morros testemunhos, pois formam elevação topográfica, que são mais ou menos residual não aplanado. É uma mistura entre eles, né? Não sendo, por exemplo, uma região montanhosa, e sim uma região de montes testemunhos.
Como você pode observar aqui nessa região aqui de Paraíba, né, do estado da Paraíba, aqui, ó, nessa região de Araruna, bem aqui assim, ó, né? Nessa localidade você vê que é morros testemunhos. Olha só a configuração deles, né? São esses morros, olha só, o trabalho da erosão que você pode observar, são estratificadas, né, de formas verticais, e que você pode observar também. Temos muito nessa região do Nordeste brasileiro, principalmente no estado da Paraíba, na região de Araruna. Tá? Uma outra forma de relevo que nós temos, um morro de testemunhos. Continuando, nós podemos observar uma outra configuração, estou admitindo alguns alunos que estão adentrando ainda. O clima. Qual é o clima que nós temos nessa região? Na página 63 e página 64 da sua apostila, nós vimos com vocês que eles têm alguns tipos de climas. Por exemplo, eu vou começar aqui para essa região aqui, a zona que nós já falamos com vocês, que é a região Zona da Mata, né? Esse verde que temos aqui, Zona da Mata, ela é a região onde nós temos o quê? O clima tropical litorâneo, vindo desde lá do Rio Grande do Norte, olha aqui o Rio Grande do Norte, se estendendo até aqui na região sul da Bahia. Depois nós temos outra região chamada Agreste. Esse Agreste ele vai ter o quê? Esse tipo de clima que está vendo aqui, que é o clima chamado tropical semiárido. Tropical semiárido nessa região aqui. Depois, na região do Agreste, ela vai ter uma mistura ainda da região do clima chamado semiárido com o clima tropical. Olha só o clima tropical. E finalizando aqui na região da Zona da Mata, né, zona meio do norte, quer dizer, desculpa, meio do norte, nós vamos ter o clima equatorial úmido e o clima tropical junto, os dois, tá? Continuando, nos diz o seguinte: clima caracterizado pelas altas temperaturas e pela pequena concentração de chuvas. E aí os climas mais importantes, como vimos nesse mapa ao lado, nós temos o clima equatorial úmido, que é aqui na região que nós falamos o meio do norte, nessa transição para a região do norte do Brasil. Depois temos o clima tropical típico, né? O clima tropical típico é essa região aqui toda, que você pode observar que eu estou passando aqui. Olha, não estou passando a seta. E vai pegar a região do sertão, vai pegar a região do meio norte, né? Depois nós temos o clima semiárido, que é essa região que vai pegar o sertão e o agreste, e o clima tropical litorâneo, que pega a região da Zona da Mata. Esses são os principais climas que nós temos, devido ao quê? A altas temperaturas e pouca umidade nessa região. Na página número 64 e 65, nós estamos conversando com vocês sobre a hidrografia do Nordeste. E aí, duas características nós temos nessa região: rios temporários e rios perenes. Rios temporários são o quê? Rios que têm água durante o ano, quando tem presença de chuvas. Então, esses rios são muitos lá da região, por exemplo, do Agreste, do Sertão, né? Agora, rios perenes, ele, independente se não tem chuva ou não, ele tem água o ano todo. Como é o exemplo, o Rio São Francisco. Aí o Rio São Francisco, como primeiro exemplo, ele nasce na região do Rio Samburá, na região ao norte de Minas Gerais, e ele deságua no Oceano Atlântico, de forma estuária, entre o estado de Alagoas e Sergipe. Esse rio, nos dois, para lá e para cá, no seu relevo, ele vai ter os dois tipos de relevo nesse Rio São Francisco. Uma área chamado planície, que é voltado para a navegação comercial, ligando as regiões e os estados. Depois nós temos uma área de planalto, e esse planalto, então, ele é voltado exclusivamente para essas duas usinas hidrelétricas muito importantes, Sobradinho e Paulo Afonso, que são o quê? Fontes energéticas geradas por água do Rio São Francisco. Aí coloquei malha hidroviária. Essa malha hidroviária é a malha onde nós temos o rio
São Francisco de forma de planície. E ali está escrito o último, projeto de transposição. É um projeto que no governo Lula, ele gostaria de colocar essa água do Rio São Francisco e para o interior, ou seja, ir para, já que está na região do Agreste, ir lá para a região Sertão, por exemplo, já que é uma região mais pobre e não tendo isso. Isso o governo começou a construir, mas ainda não terminou esse projeto de transposição. Aqui você pode observar o Rio São Francisco, né? Ele passa por 5 estados, conforme você pode observar, e ele vai ter, por exemplo, 521 municípios ao redor, ao longo, nascendo aqui em Minas Gerais, né? Nossa região central, passando pela Bahia, passando aqui na fronteira entre Pernambuco e Bahia, entre Alagoas e Sergipe, e deságua aqui no Oceano Atlântico. Por toda essa região cruzando, atravessando 5 estados e 521 municípios. Então, esse Rio São Francisco é comparado como o rio Nilo, no Egito. Por onde ele passa, temos uma grande concentração da agricultura, pecuária, navegação e fornecimento de energia para 5 estados, um estado da região sudeste e os outros, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, da região nordestina. Esse é o projeto de transposição. Olha só, eles construíram esse canal, que você pode observar, o canal artificial, adentrando, por exemplo, para a região do Agreste e Sertão, né? Aproveitando para que essa água pudesse levar condições econômicas de irrigação para a agricultura. Aqui nós podemos observar a parte do Rio São Francisco, que é uma região voltada exclusivamente, por exemplo, para o turismo, como você pode observar nessa figura, né? Depois, na região do Parnaíba, é um outro rio, né? É o rio segundo em extensão territorial. Ele é voltado para a navegação também, porque sendo um rio de planície. Também é voltado como chamado de hidrovia. Nesse Parnaíba, nós não temos, por exemplo, a presença de fornecimento de energia elétrica, já que esse rio é totalmente de planície. E nas áreas por onde esse rio Parnaíba atravessa, ele vai, por exemplo, produzir nutrientes. E esses nutrientes é favorável para a agricultura, tais como a mandioca, feijão, arroz e milho, que são os principais produtos cultivados ao longo do rio Parnaíba, que é o segundo rio em extensão territorial para a região nordestina, porque o primeiro é o Rio São Francisco. E aqui você pode observar as ribeirinhas, né, de um lado para o outro, e nessa região eles são cultivados esses produtos da agricultura. Aqui você pode observar, então, esse rio Parnaíba, né, um pedaço dele, que eu citei para vocês, que a maior parte deles é de navegação, ele vai ter uma pequena usina hidrelétrica, né, e essa pequena usina hidrelétrica, eles fizeram essas barragens que você pode observar para fornecimento de energia nessa localidade, né? Nós temos outra região, o Atlântico Nordeste Oriental, né, que vai ser banhado pelo Oceano Atlântico, né? E as principais formas vegetais que nós temos, conforme as zonas chamadas sub-regiões do Nordeste. Temos a Mata Atlântica, o mangue, a caatinga, que é típica dessa região, e mata dos cocais. E nós temos, por exemplo, ali que você pode observar, aquilo chamado de, só voltando aqui, chamado de ectono. É a expressão utilizada para identificar as áreas com várias características ambientais, como, por exemplo, a mata dos cocais, o agreste, o pantanal, e esse típico é o que nós chamamos de mata de cocais, que é típico da região do Nordeste. A Mata Atlântica no Pernambuco, como você pode observar nessa gravura, né? Depois nós temos o mangue, que ela é localizado a quase 114 quilômetros de Aracaju até Salvador, essa região toda, né? Tem uma grande seção do mangue, você pode observar 114 para Aracaju e 255, é muita área de mangue nessa região. Depois nós temos a presença da caatinga, que você pode observar nessa região. E na aula que vem, nós vamos começar já a fazer a correção dessas atividades, né? Então, nós fizemos toda, praticamente, um repeteco, né, de tudo aquilo que já foi estudado durante o mês. Lá na página 67, eu só gostaria de terminar com essa questão aqui que você pode observar aí no seu texto. Então, diz o seguinte, o agreste, né,
nós temos o quê? Eu fiz essa pergunta da página 67, número 1A. E eu vou dar agora a oportunidade para você copiar essa questão aqui, tá bom? Então, eu coloquei em colunas, coloquei assim, zona da mata, a maior densidade populacional, que é uma característica humana, e clima úmido, que é característica física. Depois eu coloquei agreste, predominância da policultura como uma questão econômica, faixa de transição climática até o Planalto de Borborema é uma característica física. Aí coloquei outro, sertão, a sub-região sertão, a pobreza e imigração causada pela seca, que é uma característica humana, e o clima semiárido e rios temporários, que é uma característica física. E finalizando, nós temos a região meio-norte, a economia baseada no extrativismo e, por causa da questão física, mata dos cocais. Na aula que vem, nós iremos continuar com essas respostas. Então, vamos da página 67 em diante. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado porque você cooperou, obrigado porque você esteve presente, obrigado porque o Tiago Borges falou obrigado, valeu por isso, Tiago Borges. Vamos terminar a nossa aula através de uma oração. Que a tua presença, Senhor Jesus Cristo, possa estar presente com cada aluno do terceiro ano. Nós começamos com 45 alunos e finalizamos com esses alunos no Zoom de hoje. Fica com eles, dando uma semana muito feliz, uma semana abençoada por ti. Cuida deles para que eles também no dia 22 de maio, que é uma sexta-feira, possam já estar escrito no Enem. Fica com eles, em teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Obrigado, galera, por ter participado, por ter cooperado, por estar juntos nesse momento. Que Deus abençoe você. Fui. Tchau, tchau. Falou, viu? Estamos Falou, juntos. tchau, tchau. Obrigado, obrigado.